Bom, continuando nossos estudos, agora nós vamos falar de fases e componentes. Bom, primeiro vamos definir o que é uma fase, né? Vamos definir o que é uma fase. Fase é uma porção homogênea. Quando eu falo de homogênea, você tem que lembrar que homo significa igual. É uma porção homogênea do meu sistema. Essa porção homogênea do meu sistema, a olho nu ou a microscópio óptico, ela se apresenta igualzinha. Então, tanto a olho nu ou a microscópio óptico, ela tem que se apresentar de forma igualzinha, tá bom? Essa porção homogênea do sistema, ela apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas em toda sua extensão. Vou pegar esse negócio e colocar aqui embaixo. Então, uma fase vai apresentar as mesmas propriedades físicas e químicas em toda a sua extensão. Ok? Então, qualquer pontinho que olhar, a temperatura vai ser sempre a mesma, a cor vai ser sempre a mesma, a densidade vai ser sempre a mesma, vai ser tudo a mesma coisa. As propriedades físicas e químicas serão sempre as mesmas em toda a extensão daquela parte homogênea, daquela porção homogênea, tá bom? E o componente, o seu conceito é o quê? Cada substância que participa do sistema. Ou cada substância participante do meu determinado sistema. Então, se eu tiver lá dentro 3 substâncias, eu vou ter 3 componentes. Se eu tiver apenas uma substância, eu vou ter apenas um componente. Componente é o número de substâncias participantes do meu sistema. Bom, os sistemas podem ser sistemas homogêneos ou podem ser sistemas heterogêneos. Um sistema homogêneo apresenta uma única fase. Um sistema heterogêneo apresenta mais de uma fase. Eu vou desenhar aqui alguns sistemas, tá? E a gente vai analisar o número de fases e o número de componentes de cada um dos meus sistemas. Por exemplo, ó, aqui eu tentei desenhar um becker, ok? Nesse becker eu vou colocar lá dentro água pura, ok? E além da água pura eu vou colocar ó, uns cubinhos de gelo. Vamos aproveitar que a gente está desenhando, né? Vamos desenhar outros sistemas. Aí a gente volta só resolvendo os outros sistemas, todo mundo, né? Junto. Nesse meu segundo sistema, que também é um becker, eu vou colocar aqui dentro água, uns cubinhos de... Ah, não vou colocar gelo aqui não. Vou colocar aqui dentro dessa água sal e vou colocar também açúcar. Então aqui eu coloquei água, sal e açúcar. No primeiro eu coloquei água e gelo. No próximo eu vou colocar, ó, no próximo sistema, eu vou colocar água, vou colocar gelo, vou colocar álcool e vou colocar açúcar. Tudo bem? Então vamos começar com esses sistemas aqui. Vamos olhar, ó. Quando você olha a olho nu ou a microscópio eletrônico, você percebe que o gelo é diferente da água no estado líquido. Então, primeiro conceito, cada estado físico corresponde a uma fase. Então, nesse exemplo, eu tenho uma fase líquida e uma fase sólida. Então, eu tenho 2 fases, tudo bem?
Se você observar bem, você vai ver que o gelo tem dois cubinhos de gelo, tem o cubinho 1 e o cubinho 2. Mas eu considerei a fase do gelo como sendo uma fase só. Por que eu fiz isso? Porque qualquer pontinho que você olhar nesse cubo de gelo, qualquer pontinho, vai ser igualzinho a qualquer outro pontinho dentro do outro cubo de gelo. Isso significa, então, que uma fase pode estar subdividida. Eu posso ter 10 cubos de gelo, por exemplo, e esses 10 cubos de gelo serão contados com apenas uma única fase. Serão contados como apenas uma única fase. Bom, vamos falar agora o número de componentes desse sistema. Componente é cada substância que participa dele. Nesse exemplo, eu tenho água, tá? Que é o que eu chamei de água aqui, que é água líquida. E eu tenho gelo. Gelo é água no estado sólido. Então só tem uma única substância participando desse sistema. Quem é a substância participando desse sistema? Só a água. Então se eu só tenho uma única substância, eu tenho apenas um componente. Como eu tenho mais de uma fase, significa que esse sistema é um sistema heterogêneo, tá? É um sistema heterogêneo. Aí eu faço uma pergunta que algumas pessoas confundem, já vou te fazer essa pergunta agora para você não ser essa pessoa que vai confundir isso depois. Eu posso chamar esse sistema de mistura heterogênea? Existem misturas que são homogêneas e existem misturas que são heterogêneas. Eu posso chamar isso aqui de mistura heterogênea? Isso aqui é uma mistura heterogênea? Não posso chamar isso de mistura heterogênea. Por que eu não posso? Mistura, por definição, é uma reunião de substâncias diferentes, mas é que eu só tenho uma mesma substância. Eu só tenho um único componente. Então isso aqui não pode ser chamado de mistura. Está errado chamar isso aqui de mistura. Eu vou colocar de vermelho. Não pode ser chamado de mistura. Poderia ser chamado de mistura se tivesse mais de um componente. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo eu coloquei água, sal e açúcar. Você sabe que quando eu coloco água, sal e açúcar, tanto o sal quanto o açúcar dissolve na água. E você não consegue ver o que é água, o que é sal, o que é açúcar. Nem a olho nu e nem a microscópio eletrônico. Como você não consegue distinguir isso, nós vamos dizer que aqui existe apenas uma única fase. Tudo bem? Existe apenas uma única fase. E por que existe uma única fase? Porque a água consegue dissolver tanto o sal quanto o açúcar. Então, coloquei uma bolinha aí em quem está correspondendo a uma única fase. Então, tem apenas uma única fase. Por outro lado, quantos são os componentes? Quantas são as substâncias participantes do meu sistema? Eu tenho a substância 1, que é a água, a substância 2, que é o sal, e a substância 3, que é o açúcar. Então, eu tenho, portanto, 3 componentes. Se eu tenho apenas uma única fase, eu digo que esse sistema meu é homogêneo, tá? O sistema é homogêneo. E esse sistema, como é formado por mais de um componente, ele também é chamado de mistura. Como ele é uma mistura homogênea, as misturas homogêneas, tá? São chamadas de soluções. Então, acabou o seu problema. Agora nós temos só soluções, tá bom? Esquece problema. Problema é um negócio lá da matemática. Aqui na química você tem soluções, beleza? Sempre que eu tiver uma mistura homogênea, a mistura homogênea é chamada de solução, ok? Beleza. Mais um exemplo agora é o exemplo de água, gelo, álcool e açúcar. Bom, você sabe que a água dissolve o açúcar. Então, água e açúcar você não vai conseguir distinguir. Se você colocar álcool lá dentro, você vai ver que o álcool também ele é dissolvido, ou ele é miscível em água. Significa que ele e a água formam uma única fase, tudo bem? Então, água, álcool e açúcar vão formar uma única fase, tá? Uma fase, então, relacionada a quem está pintado de vermelho. E mais uma fase para quem eu vou pintar agora de roxo. Então, é uma fase para os que eu coloquei de vermelho e mais uma fase para quem eu coloquei de roxo. Por quê? Porque o gelo, que vai ser o cubinho de gelo, ele vai ficar por cima, na superfície da água.
Quando o gelo fica na superfície da água, significa que ele forma uma outra fase. Então, nesse problema, eu tenho um total de 2 fases, ok? 2 fases. E quantos componentes? Ó, água e gelo é um componente só, é água. Álcool e açúcar são mais 2 componentes. Então, eu tenho 2 fases e 3 componentes. Observe que no meu exemplo tem 2 fases e 3 componentes. No outro exemplo tem 1 fase e 3 componentes. No outro exemplo tem 2 fases e 1 componente. Significa então que não existe nenhuma relação entre o número de fases e o número de componentes. Tudo bem? Um próximo exemplo que eu quero fazer com você aqui é um exemplo com gases, tá? Eu vou fazer um desenhozinho aqui, ó. E nesse desenhozinho eu vou mostrar um recipiente. Eita, o trem ficou torto, né? Nesse desenhozinho, ó, eu vou mostrar um recipiente. E esse recipiente lá dentro tem uma mistura gasosa. Ficou torto de novo, velho. Que é isso, cara? Esse recipiente lá dentro tem uma mistura gasosa. Ficou torto, mas não vou arrumar mais não. Tá um torto aceitável, né, gente? Ó, dentro desse recipiente, então, eu tenho uma mistura gasosa. Eu vou colocar a rolha aqui na tampa, tá? Para mostrar que o recipiente está fechado, ok? E lá dentro desse recipiente, então, eu vou colocar algumas moléculazinhas, tá? Lá dentro desse recipiente, eu vou colocar algumas moléculazinhas de gás oxigênio e vou colocar também umas moléculazinhas de gás nitrogênio. Vou fazer a primeira pergunta, que é mais simples. Quantos são os componentes participantes do sistema? Eu só tenho 2 componentes. Quem são os componentes? O gás oxigênio e o gás nitrogênio. A pergunta é, quantas fases agora? Bom, como isso aqui é uma mistura gasosa, os gases se misturam totalmente. E como gases se misturam totalmente, significa que essa mistura vai ser homogênea. Significa que eu vou ter apenas uma única fase. Então essa mistura, ó, vai ser uma mistura homogênea. E lembrando que toda mistura homogênea é chamada de solução. Eu dei um exemplo lá em cima, que a solução, ó, vou até pintar esse exemplo que eu dei lá em cima, né? Eu dei um exemplo lá em cima que a minha solução era uma solução líquida. A água, que é o solvente, estava no estado líquido. Mas as soluções não precisam ser só líquidas. As soluções podem ser também, por exemplo, gasosas. Nesse exemplo, eu tenho uma solução, que é uma mistura gasosa. Toda mistura gasosa é conhecida como solução, tá bom? Toda mistura gasosa, vou até fazer isso de outro jeito. Vou fazer de um jeito melhor. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. E, portanto, toda mistura gasosa é uma solução. Beleza? De novo, em química nós não temos problemas. Nós temos soluções, tá bom? Vou dar mais 2 exemplos aqui, mais 3 exemplos para vocês. Ai, tá bom, 3 exemplos, né? Vou dar mais 3 exemplos para vocês. Vamos falar agora do granito, tá? O granito, aquele que o pessoal usa para fazer pedra de cozinha, pedra de balcão, pedra de banheiro, soleira de piso. O granito é uma mistura de sólidos. Quais são esses sólidos? O quartzo, o feldespato e a mica. O granito, que é essa mistura de sólidos, quando você olha para ele, você vê cada um desses sólidos em uma corzinha diferente. Você vê um sólidozinho, eu estou pintando de cinza aqui, mas você vê um sólidozinho que é branco, ok? Pintei de cinza aqui. Você vê um sólidozinho que é branco. Esse sólidozinho que é branco é o quartzo, tá? Você vê uns sólidozinhos que são marrons lá no meio do negócio também, no meio do granito. Esses sólidozinhos que são marrons corresponde ao feldespato. Errei ali, velho. Ó, corresponde ao feldespato. E tem alguns sólidozinhos que também são pretos. Os sólidozinhos que são pretos é a mica. Então, no meio do granito, que eu tentei desenhar aqui agora, eu tenho uma mistura de sólidos. Eu tenho o quartzo, o feldespato e a mica.
E cada um desses sólidos tem uma cor diferente. A pergunta é, se eu pegar um pedaço de granito e te perguntar quantas são as fases e quantos são os componentes, o que você vai me responder? Bom, eu tenho uma fase que é branca, uma que é marrom e uma que é preta. Então, de cara, eu tenho 3 fases. E quantos componentes? Lembra que eu disse que o granito é uma mistura de sólido? Que sólidos são esses? Quartzo, feldspato e mica? Cada um desses sólidos corresponde a um componente. Então, ó, eu tenho 3 componentes. Então, o granito vai apresentar 3 fases e 3 componentes. Tudo bem? Mais um exemplo para a gente aqui. Vamos falar da pólvora negra. A pólvora negra também é uma mistura de sólidos. Vou tentar desenhar a pólvora negra aqui. A pólvora negra também é uma mistura de sólidos. Lá na pólvora negra eu tenho carvão vegetal, que tem cor preta, que é preto, né? Além do carvão vegetal, eu tenho enxofre, que tem coloração vermelha. E além do enxofre, eu tenho o salitre. O salitre é um sal, ele é branco, ok? Ah, mais uma informação sobre o salitre. Além dele ser branco, ele é solúvel em água. Aí, para dar uma complicadazinha, eu vou fazer um sistema aqui para você. Eu quero que você pense, tá? Antes de responder, para você não cair na pegadinha. Aí, lá dentro desse sistema, eu vou colocar água, tá? O que vai ser esse sistema? Vai ser água mais pólvora. Tudo bem? Bom, se eu colocar água mais pólvora, o que vai acontecer? Bom, o salitre, que é solúvel, vai dissolver na água e vai, junto com a água, formar a primeira fase. Uma fase é salitre mais a água. A segunda fase é o enxofre. O enxofre, que é esse sólidozinho vermelho, ele é mais denso que a água. Se ele é mais denso que a água, ele vai precipitar, ele vai ficar no fundo. Então, eu vou ter mais uma fase do enxofre. E por último, o carvão, que é menos denso que a água, vai flutuar, vai ficar na superfície. Então, eu vou ter mais uma fase do carvão. Isso significa que nesse meu sistema, eu tenho um total de 3 fases, tudo bem? 3 fases. Agora a pergunta que não quer calar. Quantos componentes nesse meu sistema aqui? Bom, nós já sabemos que eu tenho 3 fases e... Agora, quantos componentes? Bom, eu tenho o carvão, o enxofre, o salitre e a água. Então, são 4 componentes. Por quê? Porque a pólvora são 3 componentes mais a água. Eu tenho um total de 4 componentes. Note que eu tenho mais de uma fase. Se eu tenho mais de uma fase, tanto na pólvora negra quanto no granito, se eu tenho mais de uma fase, significa que são sistemas heterogêneos, tá bom? Se são sistemas heterogêneos, o que significa isso? Significa, ó, que eu vou ter mais de um aspecto visual. A olho nu ou a microscópio óptico, eu vou ter mais de um aspecto visual. E mais uma coisa, como eram misturas de sólidos, o granito, por exemplo, é a mistura de quartzo, feldspato e mica, é uma mistura de sólidos. O carvão vegetal, o enxofre e o salitre também é uma mistura de sólidos. A simples mistura de sólidos me dá uma mistura que é heterogênea, tá bom? Um último exemplo para a gente acabar, tá? Eu vou tentar desenhar aqui um anel de ouro. Ó, olha esse anel de ouro. Vou fazer um anel bem grosso. Olha esse anel de ouro. Esse anel de ouro, tá? Esse anel de ouro, na verdade, ele não é ouro puro, tá? É um negócio que eu chamo de ouro 18 quilates. O que é o ouro 18 quilates? É uma liga metálica em que 18 em um total de 24 é ouro, tá? E 6 em um total de 24 são outros metais. Por que eu estou colocando o total de 24? Pela definição de quilate, tá? Quilate, uma das definições de quilate
diz respeito a ligas metálicas. E quando eu falo de uma liga metálica, como por exemplo o ouro 18 quilates, eu estou dizendo de átomos de metais que se combinaram, tá? Para formar uma estrutura um pouco diferente daquele metal. Por exemplo, se eu tivesse um anel que fosse só de ouro puro, ele seria muito maleável, ele ia amassar na minha mão com uma facilidade enorme. Aí o que a gente faz? No caso do ouro amarelo, tá? No caso do ouro amarelo, os outros metais são a prata e, além da prata, o cobre. Tudo bem? Note que eu peguei esses metais, fundi eles juntos, fiz um processo especial e formei um negócio que eu chamei de liga metálica. Essa liga metálica, quando você olha para o seu anel, você não consegue distinguir onde está a prata, onde está o cobre e onde está o ouro. Significa que as ligas metálicas são misturas homogêneas. Nesse exemplo do meu anel de ouro amarelo, eu tenho uma única fase então, porque é uma mistura homogênea. E além de eu ter uma única fase, eu tenho quantos componentes? Eu tenho 3 componentes. Quem são esses componentes? O ouro, a prata e o cobre. Tudo bem? Então, o ouro, a prata e o cobre serão os meus componentes dessa liga metálica que eu conheço como ouro amarelo. Ok?